O BGP define duas classes de neighbors ou peers BGP. O internal BGP, que vem do IBGP, ou o external BGP, que é o EBGP. Esses termos eles têm como referência um roteador, na qual esse roteador encara o roteador vizinho que também está fazendo o BGP com ele, caso ele tenha o mesmo ASN como o Internal Neighbor BGP. Já se esse outro roteador tiver um outro ASN, ele vai ser encarado como um External BGP. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre as diferenças do IBGP e do EBGP e também explanar um pouquinho sobre os casos que eles podem ser utilizados. O meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. A gente vai começar aqui o vídeo de hoje, como sempre, apresentando a topologia que a gente vai trabalhar. Como vocês podem ver, a gente tem uma topologia um pouquinho maior, mas podem ficar sossegados que a gente não vai fazer nenhuma configuração hoje. A gente só vai apresentar um pouquinho mais dos conceitos. E a gente vai iniciar aqui falando um pouquinho das nuvens que a gente vê aqui. A gente tem uma nuvem representada pelo ASN 200, ou seja, o Autonomous System 200. Se você não sabe o que é um Autonomous System do BGP, eu vou deixar um vídeo aqui no card que a gente fala um pouquinho mais sobre o protocolo lá. E a gente tem aqui do lado o ASN 200, ou Autonomous System 200. Dentro dessa nuvem aqui, do lado direito, ou seja, da nuvem ASN 200, a gente tem 4 roteadores, RT1, o RT2, o 3 e o 4. E todos esses roteadores aqui, eles vão fazer conexões de BGP entre si. Embora quando a gente fala de IBGP ou EBGP, a gente está falando do mesmo protocolo, a única diferenciação é que quando a gente tem um cenário em que os roteadores estão fechando peers BGP com o mesmo ASN, então, por exemplo, o RT1 fechar um BGP com o RT2, ambos roteadores têm o mesmo ASN 200. Então, isso é uma conexão IBGP, Internal BGP. Já do ponto de vista aqui do roteador 1, se a gente pegar aqui esse print, entre o roteador 1 e o roteador 1 aqui do ASN 100, são dois ASNs diferentes. O roteador 1 pertence ao ASN 200 e o roteador 1 aqui da outra nuvem pertence ao ASN 100. Embora a gente trabalhe com o mesmo protocolo, que é o BGP, essa conexão ela tem um termo que é chamado de EBGP, ou seja, um External BGP. São ASNs diferentes que estão fechando essa conexão. Então isso deixa muito claro o que é o IBGP e o EBGP. O que a gente tem que ter em mente que é o mesmo protocolo, só que dependendo de como a gente fecha essa seção, o termo muda um pouquinho, mas o protocolo em si é o mesmo. E a gente vai começar aqui falando do IBGP, que uma das principais funcionalidades ou aplicações assim do IBGP é justamente a redundância. No cenário que a gente tem aqui, a gente tem o roteador 1 e o roteador 2 que estão fechando conexões com a ASN 100. São dois roteadores, então quando a gente coloca, por exemplo, dois roteadores, a gente está buscando um ambiente de rede mais robusto. Por quê? Se a gente tiver usuários aqui, por exemplo, conectados ao roteador 1, e esses usuários vão acessar serviços que estão aqui na internet ou mesmo dentro do ASN 100, os usuários vão bater aqui no roteador 1 e é esperado que o roteador 1 jogue lá para o ASN 100 ou e aí vai para serviços internos ou mesmo para a internet. Tudo funcionando perfeitamente. E a gente traz nesse cenário, caso a gente tenha uma falha nesse circuito entre o ASN 100 e o ASN 200, o próprio roteador 1 redirecione esse fluxo aqui para o roteador 2, o roteador 2 joga para o ASN 100 e os nossos usuários aqui continuam a acessar os serviços perfeitamente. Então, onde que entra a redundância do IBGP nesse caso? Bom, a gente utiliza o IBGP justamente para fechar essa conexão entre o R1 e o R2.
Se a gente abrir aqui o roteador 1 e dar uma analisada no BGP dele, ó, Display BGP Peer, a gente vai ver que a gente tem 4 seções BGPs ativas. Uma seção com 2222, outra com 3333, outra com 444 e outra com 100, 100, 100, 1. Se a gente analisar a topologia, o 2222, ó, é o roteador 2. O 3333, ó, é o roteador 3. O 444, ó, é o roteador 4. E o 100, 100, 01 é o roteador 1 do ISP100. Então aqui do roteador 1, ó, a gente vê que ele fecha seções BGP com esses 4 camaradas aqui. 3 dessas seções, ó, são IBGP, porque se a gente analisar aqui, ó, a gente está todo mundo falando, ó, do mesmo ASN, ó. Olha o termo aqui, AS ou Autonomous System, 200, 200, 200, todos IBGP. E o roteador 1, ó, do ISP100, ó, é o AS100, indicando que essa é uma seção IBGP. E por que redundância? Se a gente ir um pouquinho mais a fundo aqui no roteador 1, a gente vai analisar aqui a tabela BGP dele. Olha só o que a gente tem, ó, Display BGP Routing Table. Reparem que, ó, eu tenho 2 caminhos para se chegar à rede 8880/24 aqui. Essa rede 8880/24 foi uma rede que eu coloquei aqui na ASN100 apenas para indicar a internet, simular a internet. Se a gente olhar do ponto de vista do roteador 1, a gente vai ter 2 caminhos para chegar lá. Um pelo 100.100.01 e outro aqui pelo 100.100.05. Já já eu vou falar um pouco mais desses endereços IP. Mas o que a gente viu aqui é que a gente utilizou o IBGP entre o roteador 1 e o roteador 2 para alcançar a redundância nesses casos. Então esse cenário de IBGP é muito utilizado nesses casos aí de redundância. Outro cenário também, é claro, é para fornecer conectividade para clientes. Por exemplo, se eu recebesse esse link aqui do AS100 e eu tivesse mais um cliente aqui conectado ao meu roteador, por exemplo, o AS300, a gente poderia utilizar o IBGP para transportar o prefixo que eu recebi daqui lá para o ASN100. Então a gente consegue também fazer isso através do IBGP. E seguindo então um pouquinho nas diferenças do IBGP com o EBGP, eu acho que uma das mais gritantes em si é a forma como o protocolo vai tratar o loop. Quando a gente fala de conexões EBGP, o protocolo ele vai fazer a tratativa do loop de roteamento através do ASPath. O que significa isso? Se a gente voltar lá no roteador 1 e analisar o output para chegar na 888/24, a gente vê aqui, ó, um path. Esse path ele vem carregado aqui com a ASN que passou aquele prefixo. Então, como a gente aprendeu essa rede 888 aqui pelo ASN100, se, por exemplo, o ASN100 tivesse aprendido essa rede por um outro AS, esse path iria ser acrescentado aqui com o número daquele AS. Então, o EBGP ele vai identificar o loop através desse caminho aqui de ASN. Se ele encontrar uma rota na qual esse ASPath aqui seja o mesmo que ele contenha, ou seja, se eu aprendesse a rede 888 aqui pelo próprio AS200, que é o AS do roteador 1, essa rota ela seria dropada. Já para o caso de IBGP, ele não adiciona esse ASPath nos anúncios BGP. O que isso significa? O roteador 1 aqui, por exemplo, aprendeu a rede 888 do roteador 1 do AS100. E também aprendeu essa rede 888 aqui pelo roteador 2. Mas por que ele aprendeu do roteador 2? Ora, porque o roteador 2 aprendeu aqui do roteador 2 do ASN100 e passou essa rede adiante para o roteador 1.
Se a gente analisar o output aqui do BGP que a gente tem no ponto de vista do roteador 1, repare que essa segunda rota que a gente aprendeu, a gente tem meio que o mesmo ASPath, o ASPath 100. Então, se a gente falou que toda vez que a rota passa pelo nosso BGP, o BGP ele acrescenta esse ASPath, por que quando o roteador aprendeu essa rota e divulgou ela para o roteador 1, por que ele não acrescentou? Ora, ele não acrescentou esse ASPath porque o IBGP ele não acrescenta. Então, toda divulgação que é feita entre roteadores e BGP, eles não vão acrescentar o ASPath deles nessa rota. E por esse motivo, do ponto de vista do roteador 1, é como se ele tivesse aprendido a 888 aqui diretamente também pelo roteador 2 do ASN100. Isso é uma característica do próprio IBGP. Então, o IBGP ele vai divulgar para os seus vizinhos IBGP aqui as rotas que ele aprendeu via EBGP. Entretanto, ele não vai acrescentar o ASPath dele em cima dessas rotas. Não satisfeito em não apenas não acrescentar esse ASPath, vocês vão reparar aqui, ó, que do ponto de vista do roteador 1, nesse caminho secundário a gente tem um next hop, ou seja, o próximo salto para chegar nesse caminho, o 100.100.0.5. Mas ora, 100.100.0.5 é o endereço IP do roteador 2 lá na outra ponta, ó. É esse cara aqui, ó. Então, do roteador 1 a gente vê que a rota principal aponta aqui. Já a rota secundária, ela está sendo apontada aqui e não para o roteador 2 propriamente dito. Por quê? Quando a gente está operando no IBGP, no momento de divulgar essas rotas, o IBGP ele não modifica o próximo salto. Então ele divulga essa rota com o próximo salto que ele recebeu aqui. Que se a gente entrar lá no roteador 2, se a gente olhar a tabela de BGP dele, no Display BGP Routing Table, a gente tem que, para chegar na 888, olha o Next Hop, 100.100.0.5. Então, do ponto de vista do roteador 2, 100.100.0.5 é o melhor caminho para chegar na 88. Quando o roteador 2 divulgou isso para o roteador 1, ele não alterou esse Next Hop. E por esse motivo, o roteador 1 aqui, ó, ele recebeu esse caminho secundário com esse Next Hop. E o que é uma boa prática a gente fazer? Uma boa prática é a gente alterar esse Next Hop aqui. Por quê? Um dos primeiros pontos de verificação do BGP é se esse Next Hop ele é alcançável. Então, se vocês deram uma lembrada lá no vídeo que eu deixei aqui no card, esse é o primeiro critério de decisão de roteamento do BGP. Então, se a gente voltar lá no roteador 2 e entrar nas configurações de BGP dele, então BGP 200, com o peer 1.1.1, a gente coloca aqui o Next Hop local. Quando a gente coloca o Next Hop local aqui no roteador 2 e dá um commit, se a gente voltar no roteador 1 e analisar a tabela BGP dele, ó, olha só que legal que acontece. Agora o roteador 2 continua tendo duas rotas para se chegar na 888, entretanto a primeira rota é para 100.100.0.1 e a segunda rota, ao invés de ser 100.100.0.5, que é o endereço IP do roteador 2 aqui embaixo, agora é 2.2.2.2, que é justamente o nosso camarada aqui. Então, sempre que a gente estiver fazendo essas configurações aqui, principalmente de links redundantes em BGP, nessas seções IBGP que a gente tem entre os equipamentos, sempre modifique o Next Hop. Então, a gente vem aqui para o roteador 1 também, e lá para o roteador 2, a gente vem e altera o Next Hop dele para o Next Hop local. E aí, quando estiver fazendo essa divulgação,
ele vai alterar esse endereço IP, assim como a gente viu nesse exemplo anterior. E é dessa forma que o BGP principalmente vai fazer essa tratativa de loop, com base nesse ASPath. Já o IBGP, pelo fato dele não alterar o Next Hop, nem mesmo o ASPath, como a gente falou aqui, o mecanismo que ele vai utilizar para evitar esse loop é fazer uma topologia que a gente chama de full mesh. O que isso significa? Nesse exemplo que a gente está trabalhando aqui, se a gente lembrar do output lá do roteador 1, o roteador 1 ele tem 4 seções BGP. Uma com 2222, outra com 3333, outra com 444 e outra com o roteador 1. Reparem que todas essas conexões aqui de 222, 363, 44 são conexões internas. Então o roteador 1 ele fechou o IBGP com todos os equipamentos internos aqui da rede dele. Da mesma forma que se eu acessar o roteador 2, a gente vai ver que a gente também fechou o BGP com todos os roteadores internos aqui da rede. Um ponto legal que a gente tem que mencionar do BGP é que reparem que mesmo a gente não estando conectado diretamente, por exemplo, o roteador 2 com o roteador 4, a gente consegue estabelecer BGP entre eles aí através de protocolos de roteamento interno ou mesmo roteamento estático aí. Mas o BGP, por ele não precisar dessa conexão direta, ele traz para a gente essa funcionalidade de full mesh, ou seja, todo mundo conectado a todo mundo, para evitar esse tipo de loop. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente pegar aqui o exemplo do ASN100 que está divulgando a rede 888, quando ela bater aqui no roteador 1, se o roteador 1, por exemplo, ele não tivesse conexão com o roteador 3, o roteador 1 ia divulgar essa rede para o roteador 2 e ia divulgar essa rede aqui para o roteador 4. O roteador 4, por ele ter recebido essa rede via IBGP, por padrão do BGP, o roteador 4 ele não vai divulgar a rede para o roteador 3. Então, por esse motivo, sempre quando a gente estiver falando de IBGP, todos os roteadores eles têm que estar fechado IBGP entre si, ou seja, uma topologia full mesh. E é assim que principalmente o IBGP trata o loop, e vocês podem ver que ele é um pouquinho diferente do EBGP, que trata o loop com base no ASPath do caminho. E só para a gente finalizar aqui, um terceiro ponto é a questão do multi-hop. Quando a gente fala de sessões EBGP, em um cenário de multi-hop, que é, por exemplo, esse cenário aqui que a gente tem entre o AS100 e o ASN200, a gente tem aqui esse ambiente de redundância, ou seja, se cair por um lado, vai por outro e assim sucessivamente. Existem casos que os equipamentos fecham o OSPF aqui entre os roteadores, entre si, e através dessa seção OSPF que eles fecham, eles vão estabelecer o BGP em cima desse OSPF, através de uma loopback. Eu já vi muitos casos assim e é muito comum, principalmente em cenários enterprises mais robustos, tá? A gente chama esse cenário aqui de multi-hop. O eBGP, ele não tem essa funcionalidade ativada por padrão, tá? Então, ou seja, se você quiser estabelecer uma seção BGP com um roteador que está atrás desse camarada aqui, então, por exemplo, do R1, eu quiser estabelecer uma seção com o roteador 3 que está aqui atrás, por qualquer motivo que seja, essa é uma função que a gente chama de multi-hop. Ou seja, se você não habilitar essa função de multi-hop nessas seções eBGP, o BGP, por padrão, ele tem uma funcionalidade de TTL, que é Time to Live. E esse TTL ele é setado em 1 por padrão. Ou seja, no momento que o seu roteador 1 tentar estabelecer seção BGP com esse roteador 3 aqui, no momento que o pacote passar aqui no roteador 1, pelo TTL descontar a cada roteador, esse roteador 1 vai dropar a sua seção BGP.
Desta forma, a gente tem que habilitar uma função chamada eBGP Multi-Hop, e aqui ele vai permitir então que essa conexão seja estabelecida através de peers indiretamente. Já quando a gente fala de sessões IBGP, vocês repararam que, por exemplo, o R1 fechou IBGP lá com R e a gente não está conectado diretamente. Quando a gente fala em cenários de IBGP, esse multi-hop aí, ele já é habilitado por padrão. Então, eu não preciso de um comando específico lá nas configurações de BGP para tornar isso possível. Então, esses são alguns pontos das diferenças principais do IBGP e do eBGP. E é claro, gente, isso apenas foi só um briefzinho também sobre o BGP. É um protocolo bastante extenso e tem muita coisa para falar dele. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. Comenta aqui embaixo se você gostou do conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês. Não se esquece também de deixar o seu like, se inscrever no canal para a gente chegar a cada vez mais novas pessoas. E é claro que eu não posso deixar de falar das nossas comunidades no Telegram e no Discord, que está aqui na descrição. Então entra lá que a gente também está divulgando conteúdo lá. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você. E muito obrigado por assistir. É nóis!